Polícia Civil indiciou 3 pessoas pelo assassinato de um advogado no ano passado em Cuiabá. A empresária, apontada inicialmente como sendo uma das responsáveis pelo crime, foi inocentada. Ela é de Patos de Minas e chegou a ficar presa durante um mês. Rafael Ribeiro agora no Cidade, porque é um caso que nós estamos acompanhando desde o início e na época, quando a polícia apontou aí uma possível participação dessa mulher, ela chegou a ser levada para Cuiabá, onde ficou ali durante um mês presa. Mas agora, com o encerramento desse inquérito, se descartou qualquer participação dessa senhora durante esse crime, não é isso, Rafa? O que a polícia conseguiu descobrir efetivamente sobre a morte desse advogado? Exatamente, Luciana. Conseguiram comprovar que essa mulher, que seria a mandante desse crime, na verdade era inocente, é inocente, né? Por isso ela foi solta, estava presa há cerca de um mês e pouco, foi presa no dia 20 do mês de dezembro do ano passado. Esse crime aconteceu no dia 5 de dezembro do ano passado. O advogado Roberto Zampieri foi morto com 12 disparos de arma de fogo na frente do escritório onde ele atuava na advocacia. E até então, essa mulher, ela chegou a ser presa como sendo a principal mandante desse assassinato, um crime através de denúncia anônima. Nós mostramos aqui na época esse fato. Ela chegou a ser levada aqui de Patos de Minas de aeronave para Cuiabá, aonde permaneceu presa. E agora nós vamos conversar com o advogado de defesa dela, o doutor Cássio Araújo, que desde quando ela foi presa já vem acompanhando e, segundo ele, acredita na versão da cliente de que é inocente. Ela trouxe então comprovação. Na época, armas de fogo dela foram apreendidas, mas eram armas legais. Conta pra gente, como que o senhor conseguiu comprovar a inocência da sua cliente? Boa tarde a todos. Então, a senhora Maria Angélica, ela foi alvo de investigação e foi decretada a prisão temporária dela pelo juiz de Cuiabá, responsável pelo inquérito. Ela foi presa aqui em Patos de Minas no dia 20 de dezembro. A partir desse dia eu já iniciei a defesa, né? Ela prestou todos os esclarecimentos, ela prestou depoimento. Desde o primeiro momento, o primeiro contato que eu tive com ela, ela relatou para mim: doutor, eu não tenho nada a ver com isso. E eu sempre acreditei na inocência da minha cliente. E em virtude disso, o que a gente fez? Nós ajudamos a polícia. Eu entreguei os celulares dela, pessoais, espontaneamente, com as senhas, para eles poderem periciar e verificar que ela não tinha qualquer relação com a outra pessoa que havia sido presa naquele dia, que foi o executor do crime, de nome Antônio. Nós entregamos o passaporte dela, entregamos documentos demonstrando que ela tinha, qual que era a relação dela com o doutor Roberto, porque o doutor Roberto, ele era advogado dela lá no Mato Grosso, e em virtude de algumas atitudes dele, ela teve que dispensá-lo e ela, inclusive, representou contra ele na OAB. Ela entrou com uma queixa-crime contra ele, com ação indenizatória contra ele. Ela tomou as medidas judiciais cabíveis. E a polícia pensou assim que ela seria uma suspeita por causa dessas disputas judiciais. Mas na época foi ventilado dizendo que ela teria perdido a terra dela. Isso é tudo invenção. Ela tem a posse de uma fazenda lá, posse judicial, tem toda a documentação, tudo certinho. Então, o que eu assim lamento muito foi uma senhora sem antecedente criminal ter sido presa, ter tido armas de fogo apontado para a cabeça dela, com a filha dela dentro do carro, uma menina de 4 anos presenciou essa cena, e ela ter permanecido 30 longos dias encarcerada lá em Cuiabá, na penitenciária. Ela passou Natal e Réveillon longe da família, para agora chegar no desfecho da investigação e o delegado, de forma correta, verificar que não havia qualquer elemento que indicasse a participação de Maria Angélica nesse grave crime. Como que o senhor conseguiu provar para a justiça que as armas, 2 armas de fogo, na verdade, que seriam parecidas com o modelo utilizado no crime, que estaria aí de posse dela e do marido, não seria a arma utilizada no crime? Foi feito um exame, é isso? Então, na verdade, nós entregamos tudo. Ela, naquele momento da prisão dela, ela estava com arma de fogo. Os dois têm porte de arma, né, para ter ela. Eles tinham direitos de possuir essa arma e de portá-la, né? E aí, no caso, essas pistolas foram apreendidas, fizeram perícia. Ela, além disso, ela tinha uma outra arma de fogo, porque ela é CAC, né, ela é colecionadora também.
E aí nós entregamos espontaneamente porque a gente queria não deixar dúvida que ela não tinha qualquer participação. E aí a Polícia Civil de Cuiabá, da Delegacia de Homicídios, fizeram todas as perícias e constataram que a arma utilizada no crime era aqui o intermediário, um atirador de um clube de tiro de Belo Horizonte que teria emprestado a arma para o executor. Então a polícia desvendou o crime. Ou seja, 3 pessoas agora, Luciana, indiciadas dentro dessa situação. Ela está fora do inquérito, não faz parte mais. Agora inicia-se um novo inquérito policial com 3 pessoas envolvidas. E qual a participação dessas 3 pessoas envolvidas? Entre elas até um atirador profissional, é isso? Então, o que foi confirmado foi o seguinte: o Antônio, o executor, ele inclusive é réu confesso. Ele falou do Edilerson, que seria o instrutor de clube de tiro, que foi a pessoa que entregou a arma para ele cometer o crime. E esses 2 delataram um coronel da reserva do Exército, e ele foi preso há poucos dias, há 1 mês atrás, em Belo Horizonte, e ele confessou parcialmente o crime, mas ficou claro que a senhora Maria Angélica não tinha qualquer relação, até porque a polícia tinha tudo, todos os materiais, telefones para serem periciados, e aí ficou claro que ela não tinha participação e sequer foi indiciada, né, nesse inquérito policial. Como que está essa mulher que acabou ganhando a liberdade agora? Está bastante traumatizada com o que aconteceu? O senhor tem acompanhado? Vai pedir reparação de tudo isso? Porque ficar o Natal inteiro, o início do ano, sem ver a família, foi realmente um drama, né? Olha, eu quero falar uma coisa para você. Imagina só essa situação de uma pessoa inocente ir presa e da forma como foi presa na frente da filha dela, o trauma que foi. Ontem, quando eu tive contato com ela e eu contei para ela que ela não tinha sido indiciada, sabe aquela pessoa feliz e que não demonstra felicidade? Ela está sob remédios, ela está procurando apoio psicológico, porque essa situação, além da questão da imagem dela, eu quero aqui agradecer também o espaço dado pela TV Paranaíba para a gente poder expor a toda a população aqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba que erros judiciários acontecem. Não é porque a pessoa, qualquer um está sujeito a ser investigado, mas o que eu questiono é a forma, às vezes, de divulgar a imagem da pessoa e as pessoas apontarem o dedo e falar assim, ela tem participação. Então, graças a Deus, se demonstrou e se fez justiça, mesmo que tardiamente. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Está começando a chover, engrossar aqui, Luciana. Mas o papel da TV Paranaíba é esse, né, Luciana? A gente mostra quando acontece, nós acompanhamos o processo e mostramos a verdade, né? O decorrer, os desdobramentos dos fatos. E esse é o papel do jornalismo, né, Luciana? Estamos aí acompanhando toda a investigação e nada mais justo do que trazer o encerramento desse inquérito com o indiciamento desses 3 homens que estariam ligados aí à execução do advogado. E claro, como o nome dela surgiu durante a investigação, nada mais justo que a gente mostrar agora também a real motivação e os reais envolvidos nessa história.